E não estou dizendo que o Baldasso não tem equilíbrio na avaliação dele, eu vou só tentar eu ter um equilíbrio na minha avaliação, como eu tenho tido para avaliar o Kudê, que eu já disse aqui, que eu acho que tem virtudes e tem defeitos. Ah, mas todos são assim. Sim, eu acho que os defeitos dele são bem sérios, mas o defeito dele, ele vai se manifestar ou não ao longo prazo, que é a ciclotimia de temperamento que ele tem. Mas o Kudê conseguiu impregnar o time do Inter ontem, a gente viu isso no primeiro tempo, de um aspecto competitivo. E isso é elogiável. Eu já não via isso no Internacional do Mano Menezes e todos vocês sabem que eu acho que o movimento que a direção do Inter fez foi esdrúxulo, inesperado e equivocado. Eu acho que o Internacional deveria manter o Mano Menezes como técnico, mas o Inter ontem, no primeiro tempo, competiu. Onde é que eu concordo com o Baldasso dentro disso que eu chamo de uma avaliação equilibrada? Eu não entendi as trocas do Kudê. Eu acho que ele mexeu mal. Ele mexeu mal especialmente ao colocar o Pedro Henrique, por exemplo, somente aos 42 do segundo tempo. Ele mexeu mal em apostar no Campanharo e não no Bruno Henrique, que é um jogador de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de camisa pesada do Corinthians, do Palmeiras, de marcar Cristiano Ronaldo lá no futebol árabe. Então, um jogador ambientado a esse tipo de exigência. E, além disso, tem muito mais qualidade que o Campanharo. Ora, começa o segundo tempo, o Rocher fez 3 defesas excepcionais. E aquilo que eu dizia, que, por exemplo, o Grêmio não precisava do Rocher e que ele poderia ser titular no Inter se fosse contratado, eu errei. O Rocher é um goleiro extra classe. O que se viu dele ontem é algo absolutamente admirável. De grandes goleiros que nós tivemos aqui no futebol gaúcho. Que goleiro! Ora, o Kudê está olhando isso. Ele fez 3 milagres. Troca! Não espera os caras marcarem um gol. Ele esperou. Ele foi trocar de forma equivocada há 21 minutos e mexeu mal. Devia ter tirado o Wanderson, que estava inerte, e ter colocado o Pedro Henrique. Ora, se o Arangues não aguenta mais, e ele mexeu no Arangues aos 28, que tire e coloque o Bruno Henrique. E não trocar um atacante por um volante. A troca do Bustos pelo Igor Gomes, acho natural, estava com amarelo. Eu até acho que o Igor Gomes faz uma temporada melhor. Então o Kudê tem méritos no primeiro tempo e tem equívocos na segunda etapa, meu caro Ribeiro Neto. Bom, em primeiro lugar, tá, vamos lá, o Inter volta vivo, volta. Ah, o Inter pode classificar? Pode, né? Num jogo, muita coisa pode acontecer, e o River é mais time que o Inter, mas ainda assim, né, é tanto detalhe que pode acontecer. Que existe a possibilidade do empate, da vitória e da derrota no jogo, então. O Internacional, portanto, tem, meu caro Daniel, a possibilidade de reverter. Mas seria algo, né, fora da curva. Eu analiso o jogo por um outro espectro. Se observarem bem, nós estamos hipervalorizando o primeiro tempo do Internacional, tá? E acho que superestimando o que aconteceu no segundo tempo. Em primeiro lugar, o Internacional teve 2 chegadas ao gol do adversário no jogo inteiro. O jogo inteiro. Que foi a bicicleta, nós passamos agora há pouco, a bicicleta do Ener Valencia e o gol do Ener Valencia. As 2 jogadas de bola levantada na área. E só. Então o Internacional não teve equilíbrio e não teve poder ofensivo. Em nenhum momento do jogo. Em segundo lugar, o River já tinha sido melhor que o Inter no primeiro tempo, mas jogou mal, na minha opinião, para a sorte do Inter. E no segundo tempo, o Internacional facilitou a vida do River Plate, porque a diferença entre as 2 equipes não é aquela. O River era para ter goleado, uma goleada acachapante o Internacional no segundo tempo, não fez porque tem goleiro, realmente fez a diferença, mas também porque o Inter permitiu que isso acontecesse. Eu acho que não é nenhuma coisa e outra. Só que esse diagnóstico que eu estou fazendo, Meneghetti, ele não dá nenhuma esperança, né? Porque aí eu já voto na interativa. Aconteceu um resultado normal. Eu também acho. Absolutamente normal. Não teve assim... Ganhou o melhor time. Ganhou o time que joga mais. É melhor. Entendeu? E que, para sorte do Inter, ainda volta com esperança. Só tem um erro na tua avaliação, já vou ouvir o Daniel Oliveira, depois do JB, lá em Buenos Aires. Só tem um erro na tua avaliação, Ribeiro. Quando tu diz que o River jogou mal no primeiro tempo. É que daí tu não vê nenhum mérito no Inter, entendeu? Não, aí tu não tá vendo nenhum mérito no Internacional. O Internacional fez um primeiro tempo competitivo. Vou colocar essa vírgula. É verdade. O River também jogou mal por mérito do Inter. Isso, Tá bem? Beleza. Só que
Não houve equilíbrio de setores. Aquilo que foi proposto pelo Cudê de chegar, marcar, atacar, isso não aconteceu. O gol do Inter foi absolutamente casual. Essa é a verdade. Não é casual. Mas aí, mas aí o do River é um gol de um erro do jogador do zagueiro do Inter. Aí não, Ribeiro. Mas olha o volume de chances que o River criou. Foi lá, sofreu a falta. Mas foi uma bola parada. Se impôs dentro da... mas aí quando o Internacional, o Grêmio toma um gol de cabeça, é falha do adversário. Aí quando faz o gol de cabeça é circunstancial. Aí eu não vou concordar contigo. Aí também não. Também não. Aí também não.